Você já perdeu um canário sem entender o motivo? O bicho estava bem, cantando, e de uma hora para outra começou a definhar, e você ficou sem explicação. Isso acontece com muito criador bom, experiente, que cuida bem dos pássaros. E na maioria das vezes o culpado não é nenhuma doença rara. É um erro simples, do dia a dia, que passa despercebido. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 erros que destroem a saúde do canário belga e que a maioria dos criadores comete sem nem perceber. Alguns você vai reconhecer agora mesmo, outros vão te surpreender, mas todos eles têm uma coisa em comum: silenciosos no começo, devastadores no final. Fica até o fim, porque o erro que mais mata canário não é o mais óbvio. É o que aparece lá na frente. E quando você entender qual é, vai querer revisar tudo no seu criadouro hoje mesmo. Erro 1. Corrente de ar. Sabe aquela janela que fica aberta à noite para arejar o cômodo? Ou o ventilador que fica ligado no verão, pertinho da gaiola? Pois é, isso mata canário belga. E o pior, mata devagar, do jeito que ninguém percebe logo de cara. O canário belga é uma ave extremamente sensível a variações de temperatura e a vento direto. O sistema respiratório dele é completamente diferente do nosso. Enquanto a gente sente uma brisa e no máximo espirra, ele desenvolve uma infecção respiratória séria em questão de dias. O corpo pequeno não consegue compensar essa variação, e o que parecia só um vento fresco vira um problema de saúde real. Os sinais aparecem assim. O bicho começa a arrepiar as penas, para de cantar, fica quieto no puleiro. Muito criador olha para isso e pensa: ele tá com frio, já passa. Não passa. Aquilo é o começo de uma infecção respiratória, que sem tratamento evolui rápido. E quando o criador percebe que é sério, já perdeu tempo precioso. Os lugares onde esse erro mais acontece são os mais comuns: gaiola perto de janela aberta, criadouro com porta que bate vento à noite e ventilador ou ar-condicionado apontado na direção dos pássaros. No interior, é muito comum o criador deixar o passarinho na varanda, e de madrugada o vento muda, a temperatura cai e o canário fica exposto sem ninguém ver. A regra é simples: a gaiola tem que ter circulação de ar, mas nunca corrente de ar direta. Tem diferença. Ambiente abafado também faz mal, mas vento batendo direto no bicho é pior ainda. O ideal é que o local seja ventilado de forma indireta, onde o ar circula sem atingir a gaiola de frente. Se você suspeita que o seu canário já foi exposto, fique de olho nos sinais. Penas arrepiadas fora do normal, espirros frequentes, respiração que parece forçada ou ruidosa. Qualquer um desses é sinal para agir. Isola o bicho, corrige o ambiente e, se não melhorar em 24 horas, procura a orientação de um veterinário de aves. Não deixa para amanhã. Erro 2. Alimentação errada. Laranja, limão, abacate. 3 frutas que qualquer pessoa consideraria saudável e que podem matar o seu canário belga. Isso não é exagero. É o que acontece em criadouros pelo Brasil inteiro, com criadores que têm boa intenção, mas informação errada. E informação errada, no mundo da criação, cobra caro. O canário belga é uma ave granívora. A base da alimentação dele tem que ser sementes, alpiste sendo a principal. E isso representa em torno de 80% da dieta. Os outros 20% entram com frutas e verduras permitidas, como mamão, maçã, banana, goiaba e amora. Frutas cítricas como laranja e limão têm nutrientes que o organismo dele não processa bem e podem causar problemas sérios. O abacate, então, é direto na lista do que nunca pode entrar na gaiola. Ponto final. Mas não é só o que você oferece que importa, é também como você oferece. Ovo cozido, por exemplo, é um suplemento excelente. Criadores experientes e veterinários recomendam. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Depois de 12 horas na gaiola, o ovo azeda. E ovo azedo dentro da gaiola é foco de bactéria direto na alimentação do bicho.
A dose certa é meio ovo cozido, uma vez por semana e retirado da gaiola antes de completar esse tempo. Tem outro erro que parece pequeno, mas faz estrago: a mudança brusca de ração. Criador troca a marca de uma hora para outra achando que é a mesma coisa. Não é. O sistema digestivo do canário é sensível e uma mudança repentina causa diarreia, estresse e queda de imunidade. Se for trocar a ração, faz gradualmente. Mistura a nova com a antiga por alguns dias até a transição ser completa. E atenção a um detalhe que poucos falam: ração de qualidade ruim, com mofo ou sujeira, já chegou a matar pássaros. Criadores experientes são categóricos nisso. Ração barata demais, de procedência duvidosa, vem com contaminação que o olho nu não enxerga. Não é o momento de economizar na alimentação. O que você economiza na ração, você gasta em remédio, ou perde o bicho. A alimentação certa não é complicada. É consistente, variada dentro do que é permitido e oferecida com higiene. Simples assim. E faz toda a diferença entre um canário que canta forte e um que definha sem motivo aparente. Erro 3. Higiene negligenciada. Tem criador que olha para a gaiola, vê ela mais ou menos limpa e deixa para limpar no fim de semana. Parece razoável, mas para um canário belga, 2 ou 3 dias com comedouro sujo e água parada é tempo suficiente para uma bactéria se instalar e começar a fazer estrago silencioso. O problema é que sujeira em gaiola de passarinho não funciona como sujeira em outros ambientes. O excremento acumulado no fundo da gaiola é criadouro de parasita. A água que não foi trocada desde ontem já tem proliferação de micro-organismo que o olho não enxerga. O comedouro com resto de fruta ou ovo da véspera já está azedando e contaminando tudo que o bicho vai comer depois. É um ciclo que começa devagar e explode de uma vez. A limpeza do bebedouro e do comedouro tem que ser diária, sem exceção. Não é frescura de criador exagerado, é o mínimo para manter a ave saudável. A água tem que ser trocada todo dia, de preferência pela manhã. Resto de comida perecível, fruta, ovo, verdura, tem que sair da gaiola no mesmo dia, antes de estragar. Isso não é opcional. O fundo da gaiola, onde ficam os excrementos, precisa de atenção frequente também. Criadores que usam papel ou areia no fundo facilitam muito essa limpeza. Troca rápida, sem deixar acúmulo. Quem deixa o fundo sujo por dias seguidos está literalmente deixando o pássaro conviver com foco de infecção o tempo todo. A limpeza geral da gaiola, grades, poleiros, ninhos, pode ser feita com menos frequência, mas tem que ser feita de verdade quando chegar a hora. Poleiro sujo acumula fungo. Grade com resto de excremento ressecado esconde ácaro. Ninho mal higienizado entre uma reprodução e outra transmite doença para os filhotes da próxima ninhada. E tem um detalhe que criador experiente sabe e iniciante ignora. Varrer o criadouro do jeito errado levanta poeira com esporo de fungo e partícula de excremento ressecado direto no ar que o pássaro respira. O certo é umedecer antes de varrer. Ou usar um pano úmido para não levantar essa poeira. Parece bobagem, mas é exatamente o tipo de descuido que desencadeia problema respiratório em ave que estava saudável. Higiene não é a parte mais empolgante da criação, mas é a base de tudo. Criadouro limpo é criadouro que não perde pássaro à toa. Erro 4. Ácaro de traqueia. O canário estava cantando bonito, animado e de repente parou. Não canta mais, fica quieto, parece que perdeu o pique. Muita gente acha que é estresse, que é muda de pena, que já vai passar. Não vai. Quando um canário belga para de cantar sem motivo aparente, tem grande chance de ser ácaro de traqueia. E esse parasita não some sozinho. O nome técnico é Sternostoma tracheacolum, e ele se aloja direto nas vias respiratórias do pássaro. Traqueia, pulmão, sacos aéreos, ele vai se espalhando e causando inflamação em tudo que encontra pela frente. O bicho começa a respirar com dificuldade, emite um sibilo, para de se alimentar direito e vai perdendo peso. Em casos mais avançados, a respiração fica tão comprometida que o canário morre por asfixia. Não é exagero.
É o que acontece quando o criador demora para agir. E o que torna esse parasita ainda mais perigoso é a forma como se espalha. Ele vai pelo ar, espirro, tosse, contato direto entre as aves. Uma ave contaminada numa gaiola próxima já é risco real para todo o criadouro. Criadores que têm vários pássaros juntos e identificam um com esses sintomas precisam agir rápido. Isola o animal doente imediatamente e começa a investigar os outros. O tratamento mais conhecido entre criadores é a ivermectina, e ela funciona, mas só até certo ponto. Esse é o erro que mais mata canário belga com ácaro de traqueia. O criador aplica a ivermectina, o ácaro morre e ele acha que resolveu. Não resolveu. O ácaro abre caminho para infecções secundárias nas vias respiratórias, bacteriana, fúngica, e essas infecções precisam de tratamento específico, diferente da ivermectina. Quem trata só o ácaro e ignora o que veio depois, perde o pássaro mesmo assim. Por isso, a orientação de veterinário de aves aqui não é luxo, é necessidade. O diagnóstico correto define o tratamento correto. Automedicar no chute pode até piorar o quadro, porque qualquer medicação é um estresse a mais para um organismo já debilitado. Na prevenção, criadores experientes usam algumas práticas simples que fazem diferença real. Manter a higiene rigorosa do criadouro, evitar contato das aves com pombos, pardais e galinhas, que são vetores comuns desse parasita. E alguns criadores adicionam de 4 a 5 gotas de vinagre na água do banho como medida preventiva. Não é remédio, mas ajuda a manter o ambiente menos favorável ao parasita. Se o seu canário parou de cantar, respira com esforço ou está perdendo peso, não espera para ver o que acontece. Esse é um dos problemas que mais compromete a saúde e a reprodução do belga. E quanto antes identificar, maior a chance de recuperação. Erro 5. Gaiola pequena e sem movimento. Tem criador que olha para a gaiola pequena e pensa: ele tá bem aí, tem comida, tem água, tá protegido. Tá protegido sim, mas não tá bem. Um canário belga preso num espaço pequeno, sem movimento, sem estímulo, é um canário estressado. E estresse crônico em ave adoece do mesmo jeito que adoece qualquer ser vivo. O canário belga é uma ave ativa por natureza. Ele precisa se movimentar, pular de puleiro em puleiro, abrir as asas, voar curtas distâncias dentro do espaço onde vive. Quando isso não acontece, o corpo começa a dar sinais. O primeiro que aparece, e que muita gente não associa à gaiola, é a muda de pena fora de época. Pena caindo sem ser período de muda é sinal claro de que algo está errado, e o estresse por confinamento é uma das causas mais comuns. Depois vem a queda de imunidade. Ave estressada não mantém defesa. Qualquer agente externo, bactéria, fungo, parasita, encontra um organismo mais vulnerável e se instala com mais facilidade. Criador que economiza na gaiola acaba gastando em remédio. Essa conta não fecha no favor de ninguém. Em casos mais sérios, o canário começa a arrancar as próprias penas. Isso é automutilação por estresse. E quando chega nesse ponto, reverter o comportamento é muito mais difícil. O bicho já associou aquele comportamento como resposta ao desconforto, e mudar isso leva tempo e paciência. A regra prática que criadores experientes seguem é simples. Quanto maior a gaiola, melhor. Não tem tamanho máximo que faça mal. O mínimo para um canário belga viver com qualidade é uma gaiola que permita voo curto dentro dela. Comprimento suficiente para ele abrir as asas e se deslocar de verdade, não só pular de um puleiro para o outro a 5 centímetros de distância. A posição dos puleiros dentro da gaiola também importa. Puleiro muito baixo, muito alto ou muito próximo um do outro tira o estímulo de movimento. O ideal é posicionar em alturas diferentes, com espaço entre eles, para que o pássaro tenha razão para se mexer. E tem um detalhe que vai além do tamanho físico. A gaiola precisa estar num lugar onde o canário tenha estímulo visual. A ave que fica olhando para a parede o dia inteiro entra em monotonia. Um ambiente com movimento ao redor, sem barulho excessivo e sem susto constante, mantém o pássaro ativo, alerta e com vontade de cantar. Gaiola grande não é gasto, é investimento na saúde e no canto do seu canário.
e qualquer criador com experiência confirma isso. Erro 6. Misturar aves doentes com saudáveis. Esse erro é o favorito de criador novo e o pesadelo de criador experiente. Você compra um canário novo, chega animado em casa e coloca direto no criadouro junto com os outros. Afinal, o bicho parecia saudável na hora da compra. Estava cantando, estava ativo. O que poderia dar errado? Muita coisa. E rápido. A ave doente não avisa. Vários parasitas e infecções ficam em período de incubação. O pássaro carrega o problema sem mostrar sintoma nenhum por dias, às vezes semanas. Você olha para ele e vê um canário saudável. O organismo dele está travando uma batalha interna que ainda não apareceu por fora. Quando aparecer, já contaminou metade do criadouro. A quarentena não é preciosismo de criador exagerado. É protocolo básico, seguido por todo criador sério no Brasil. O tempo mínimo é de 30 dias. A ave nova fica isolada, longe do contato físico e do ar compartilhado com as outras. Durante esse período, você observa o comportamento, o excremento, o canto, o apetite. Qualquer sinal fora do padrão aparece nesse tempo, antes de virar problema para todo o plantel. E o perigo não vem só de ave comprada. Vem também de ave que voltou de exposição, de ave que ficou num criadouro de terceiro, de ave que teve contato com pássaros de procedência desconhecida. Qualquer ave que saiu do seu ambiente controlado e voltou precisa de quarentena antes de reencontrar as outras. O ácaro de traqueia, que a gente falou antes, é o exemplo mais claro de por que essa separação importa. Ele se espalha pelo ar. Espirro e tosse de uma ave doente já são suficientes para contaminar vizinhos de gaiola. Num criadouro sem separação adequada, uma ave com ácaro pode comprometer todo o plantel em poucos dias. Criadores que pularam a quarentena e perderam pássaro por isso sabem muito bem o tamanho do prejuízo, financeiro e emocional. Outro ponto que criador experiente reforça sempre: cuidado com a procedência na hora da compra. Ave de criador sério, com registro, que mantém o criadouro organizado e limpo, traz muito menos risco do que ave comprada de avicultura sem controle nenhum. Não é questão de desconfiança pessoal, é questão de histórico sanitário. Você não sabe com quem aquele pássaro conviveu, qual ambiente frequentou, se foi exposto a alguma doença. A quarentena é a última linha de defesa antes de uma ave desconhecida entrar em contato com tudo que você construiu no seu criadouro. 30 dias de paciência podem poupar meses de dor de cabeça e salvar vidas que você não quer perder. Erro 7. Usar medicamento sem diagnóstico. O canário ficou abatido. O criador olha, vê que o bicho não está bem e já vai na prateleira. Ivermectina, antibiótico, vitamina, tudo junto. Melhor prevenir, ele pensa. Só que não é prevenção, é aposta. E aposta com a vida de um animal que depende de você. Esse é o erro mais perigoso da lista, justamente porque parece responsabilidade. O criador acha que está agindo rápido, que está cuidando. Mas medicar sem saber o que o bicho tem é tiro no escuro. E tiro no escuro dentro de um organismo pequeno e frágil como o do canário belga pode ser fatal. Cada medicamento tem uma função específica. Ivermectina age contra parasitas. Antibiótico age contra bactéria. Antifúngico age contra fungo. Se você aplica antibiótico num canário com ácaro de traqueia, não resolve o ácaro e ainda estressa o organismo do animal com uma medicação que ele não precisava. Se você aplica ivermectina num canário com infecção bacteriana, mata o parasita que talvez nem esteja lá e deixa a bactéria crescendo sem obstáculo. O resultado final é um pássaro mais debilitado do que antes do tratamento. E tem outro problema que criador nenhum gosta de ouvir, mas precisa. Medicamento em dose errada mata. O organismo de um canário belga é minúsculo. A margem entre dose terapêutica e dose tóxica é muito pequena. Criador que mede no olho, que dá um pouquinho a mais para garantir, está colocando o pássaro em risco real. Sem diagnóstico, sem orientação, sem dose certa, o remédio vira veneno. Os sinais de doença que o criador precisa aprender a reconhecer antes de qualquer coisa são: excremento fora do padrão.
O excremento saudável do canário é preto com branco. Qualquer cor diferente é sinal de alerta. Penas arrepiadas fora do frio. Ausência de canto sem motivo aparente. Falta de apetite. Fraqueza. Bicho parado no fundo da gaiola. Olhos semicerrados. Esses sinais, identificados cedo, são a diferença entre um tratamento simples e uma situação irreversível. Quando qualquer um desses sinais aparecer, o primeiro passo é isolar a ave. O segundo é observar com atenção por algumas horas. O terceiro, e esse é o que separa criador sério de criador que perde pássaro à toa, é buscar orientação de veterinário especializado em aves. Não é todo veterinário que entende de passarinho. Veterinário de ave é diferente. Tem o conhecimento específico para diagnosticar e indicar o tratamento certo, na dose certa, pelo tempo certo. Criador experiente não tem vergonha de pedir ajuda especializada. Pelo contrário, ele sabe que o diagnóstico correto é o que salva o pássaro, não o palpite. Medicamento certo, na hora certa, com orientação certa. É assim que se trata um canário belga doente. 7 erros. Alguns você já conhecia, outros talvez nunca tivesse parado para pensar. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum começa com má intenção. Começa com falta de informação, com hábito que ninguém questionou, com detalhe que parecia pequeno demais para importar. Corrente de ar, alimentação errada, higiene descuidada, ácaro ignorado, gaiola pequena, ave nova sem quarentena, remédio sem diagnóstico. São 7 pontos que, corrigidos, mudam completamente o nível do seu criadouro. Não é sobre ser criador perfeito. É sobre ser criador que aprende, que ajusta, que respeita o animal que escolheu criar. O canário belga é uma ave resistente quando bem cuidada. Mas resistência tem limite. E esse limite é testado toda vez que um desses erros se repete sem correção. O criador que entende isso sai na frente. Não porque gasta mais, não porque tem o criadouro mais sofisticado, mas porque presta atenção nos detalhes que a maioria ignora. Agora, me fala uma coisa nos comentários. Qual desses 7 erros você já cometeu sem saber? Pode falar sem vergonha, porque todo criador que é honesto vai reconhecer pelo menos um nessa lista. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com aquele amigo criador que você sabe que precisa ver isso. Às vezes, uma informação no momento certo salva um pássaro que seria perdido à toa. No próximo vídeo, eu vou trazer mais conteúdo para quem leva a criação a sério. Até lá, cuida bem dos seus bichos.